Pronto. A gente tinha parado na página 21. E caso vocês estejam começando a assistir a partir de hoje, vai estar tudo gravado no meu YouTube, Victor Reis. Só procurar Victor Reis Persuasão no YouTube, vocês encontram tudo. Então vamos lá. O problema predominante para essas organizações é que o restante de nós não se dá o trabalho de participar das suas pesquisas, grupos de discussão e testes de sabores, mesmo com estímulos consideráveis em forma de pagamentos em dinheiro, amostras grátis ou vales brindes. A porcentagem das pessoas que concordam em cooperar pode ser baixa, dando aos pesquisadores do mercado certo mal-estar, porque não conseguem ter certeza de que os dados coletados refletem os sentimentos da maioria de seu grupo-alvo. Será que esses pesquisadores poderiam eliminar seu problema solicitando informações aos consumidores no momento após uma pergunta persuasiva de canal único? Hoje não é café? Danone? Café tava fudendo meu sonho. Meu sonho? Meu sono. Perdão. Vejamos os resultados de experimentos realizados pelo cientista da comunicação Sam Bolkan e Peter Anderson, que abordaram pessoas e pediram auxílio em uma pesquisa. Todos experimentamos a mesma sensação quando um pesquisador, com uma prancheta nas mãos, nos detém em um shopping center ou supermercado e pede alguns minutos do nosso tempo. Assim como ocorre com o solicitador típico de shopping center. O sucesso desses cientistas é baixo. Somente 29% dos consultados consentiam em colaborar. Mas Bolkan e Anderson acharam que poderiam aumentar a existência sem recorrer a nenhum dos pagamentos caros que os profissionais de marketing muitas vezes se veem forçados a oferecer. Eles pararam uma segunda amostra de indivíduos e começaram a interação com um acionador persuasivo. Você se considera uma pessoa prestativa? Após uma breve reflexão, quase todo mundo respondia que sim. Naquele momento privilegiado, depois das cobaias confirmarem privadamente e afirmarem suas naturezas prestativas, os cientistas atacaram, pedindo ajuda em sua pesquisa. Dessa vez, 77,3% concordaram em participar. Ou seja, antes deles pedirem ajuda aos consultados, eles já perguntavam: você se considera prestativo? Dando o gatilho no subconsciente da pessoa. Ela pensava: sim, eu sou prestativo. E ela se recordava de vários momentos no qual ela tinha sido real prestativa. Então, daí ele força a pessoa a ajudá-lo por causa de um momento privilegiado que ele criou. Ah, se você é tão prestativo, então me ajuda aqui com essa pesquisa. É algo simples, eu só preciso do seu tempo. Ele vai falar: por que não? Acabei de assumir que eu sou prestativo, então eu tenho que provar que sou. Então, assim, eles acabaram de criar um momento privilegiado, sem os prêmios caros que os outros marqueteiros davam. No capítulo 10, exploraremos o mecanismo psicológico específico, um desejo de coerência, que leva as pessoas a se tornarem 2 vezes mais favoráveis a dizer sim, sob tais circunstâncias. Mas por ora, vamos extrair uma noção mais ampla, que é uma tese importante deste livro. Com frequência, o fator mais provável de definir a escolha de uma pessoa em determinada situação não é aquele mais aconselhável para sua realidade,
mas que teve sua atenção e, portanto, seu privilégio, aumentada no momento da decisão. Esse reconhecimento nos permite pensar de forma bem diferente sobre o processo de influência. Pelos mais de 30 anos que venho estudando com as pessoas, como as pessoas podem ser persuadidas a escolher e mudar, meu pensamento vem sendo governado pelo modelo científico dominante da influência social. Ele aconselha o seguinte: se você quer mudar o comportamento de outra pessoa, precisa primeiro mudar algum aspecto dela, para que combine com aquele comportamento. Se você quer convencer pessoas a comprarem algo não familiar, digamos, um refrigerante novo, deveria agir para transformar suas crenças, atitudes ou experiências de modo a fazê-las querer comprar o produto. Você poderia tentar mudar suas crenças sobre o refrigerante, informando que é uma bebida nova que mais cresce no mercado, ou mudar suas atitudes, associando-o a uma celebridade popular, ou alterar sua experiência com ele, oferecendo amostras grátis no supermercado. Embora muitos indícios mostrem que essa abordagem funciona, está claro agora que existe um modelo alternativo de influência social, que fornece uma rota diferente para o sucesso persuasivo. Seria a persuasão. Você é aventureiro o suficiente para considerar um modelo revolucionário de influência? Ó, ele tentou acabar. Isso daqui foi um título. E ele acabou de tentar me persuadir, falando: sim, eu sou um aventureiro o suficiente para considerar um modelo revolucionário de. Quê? Você é aventureiro o suficiente para considerar um modelo revolucionário de influência? Persuadidos. De acordo com essa abordagem não tradicional, a atenção canalizada para obter a ação desejada não é preciso alterar as crenças, atitudes ou experiências da pessoa. Não é preciso alterar nada, exceto o que está em evidência na mente dessa pessoa no momento da decisão. Em nosso exemplo do refrigerante, pode ser o fato de que, no passado, ela esteve disposta a examinar novas possibilidades. Indícios desse processo podem ser encontrados em uma extensão de pesquisa de Bolkan e Anderson, e demonstra que um profissional de marketing poderia aumentar substancialmente suas chances de achar participantes para sua pesquisa se começasse com um acionador persuasivo particular. A pergunta se a pessoa se considera prestativa. A música tá parecendo alta, cara. Na real fica alta pra mim, mano. Na live não fica tanto. Olá, Cacau. A música tá alta, Cacau? Enfim. Em um estudo concomitante, os dois cientistas constataram que era igualmente possível aumentar a disposição para testar um produto de consumo desconhecido, começando com um acionador persuasivo semelhante, mas personalizado, de forma diferente. Dessa vez perguntando à pessoa se ela se considerava aventureira. O produto de consumo era um refrigerante novo, e os indivíduos tinham que concordar em fornecer um endereço de e-mail para que recebessem instruções de como obter uma amostra grátis. Metade das pessoas abordadas foi parada e questionada se queria oferecer seu e-mail para esse propósito. A maioria relutou. Somente 33% concordaram em viabilizar o contato. Aos demais perguntou-se inicialmente: você se considera uma pessoa aventureira e que gosta de experimentar coisas novas? Quase todos disseram que sim, e depois disso, 75% ofereceram seus e-mails. Então aqui ele mudou a abordagem.
Cara, eu acho que o YouTube vai cortar isso, mano, por causa do AD. Enfim. Eles mudaram a abordagem e como eles não queriam mais só a pesquisa, eles queriam o e-mail da pessoa. Então eles tinham que ser ainda mais persuasivos. Uma pessoa prestativa não deixaria o e-mail, porque ser prestativo é ajudar num momento rápido, fazer um favor ali momentâneo. Agora, deixar o e-mail eu acho que é demais. Então eles perguntaram: você é aventureiro o suficiente para experimentar coisas novas? Porque o refrigerante era uma marca nova. Então a pessoa tinha que ser aventureiro o suficiente para se dispor a entregar o e-mail ali para receber o refrigerante novo. Claro que o refrigerante era grátis, mas para receber tinha que deixar o e-mail. Então, só os aventureiros. Mas daí, assim que ele pergunta se você é aventureiro o suficiente para experimentar coisas novas, todo mundo para, reflete, procura no subconsciente momentos que ele foi aventureiro o suficiente para testar coisa nova. Sim, eu sou aventureiro. Então vamos lá. Dois aspectos dessas descobertas me parecem notáveis. Primeiro, das pessoas abordadas e a quem se perguntou se consideravam aventureiros, 97%, 70 dentre 72, responderam de maneira afirmativa. A ideia de que quase todo mundo se considera aventureiro é ridícula. No entanto, diante da pergunta do canal único, se enquadram nessa categoria, as pessoas quase sempre afirmam que sim. Tal é o poder da estratégia do teste positivo e da perspectiva míope que ela cria. Os indícios mostram que esse processo pode aumentar substancialmente a porcentagem de indivíduos que se rotulam aventureiros, prestativos ou até infelizes. Além disso, a perspectiva reduzida, ainda que temporariamente, é tudo menos inconsequente. Por um momento privilegiado do ponto de vista da persuasão, ela torna esses indivíduos bastante vulneráveis a pedidos alinhados. Como atestam os dados de cientistas, pesquisadores e as práticas de recrutadores de seitas. Então, criar essa brecha de canal único sempre vai aumentar substancialmente a porcentagem de você receber um sim, efetuar uma venda, convencer alguém de algo, ganhar o que se deseja. Outro aspecto notável do experimento do refrigerante não é o fato de que uma simples pergunta seja capaz de desviar tantas pessoas para uma escolha particular, mas que seja capaz de desviar tantas delas para uma escolha potencialmente perigosa. Nos últimos anos, se existe algo contra a qual somos alertados o tempo todo, é nos abrirmos para algum indivíduo inescrupuloso que possa bombardear nossos computadores com spam, infectá-los com vírus destrutivos ou invadi-los para nos infligir um prolongado martírio do roubo de identidade. Claro que, para sermos justos, devemos reconhecer que usuários experientes e safos dificilmente serão enganados por ofertas recebidas por e-mail. Hoje em dia, ainda mais, cada vez menos as pessoas caem em golpes de e-mail ou golpes na internet. Claro que ainda caem muito, tanto que o marketing é considerado um golpe fudido, mas cada vez menos as pessoas caem nisso. De fato, dada a massa de publicidade negativa em torno das fraudes por computadores, faz muito sentido que os 2/3 do primeiro grupo de participantes de Bolkan e Anderson tenham rejeitado o pedido para que dessem seus endereços de e-mail. Afinal, aquele era um completo estranho que os abordava sem ser apresentado e sem que o solicitassem. As circunstâncias claramente recomendavam prudência. O relevante é que essas circunstâncias se aplicavam de forma semelhante a todos aqueles indivíduos, 75% no segundo grupo de Bolkan e Anderson, que, após serem canalizados para seus lados aventureiros,
por uma pergunta inicial de canal único, ignoram os sinais de cautela e se precipitam em uma escolha potencialmente insensata. Seu comportamento, ainda que intrigante de um aspecto superficial, corrobora a afirmação deste livro de que o fator norteador em uma decisão em geral não é a mais aconselhável, mas aquele trazido à mente de imediato. Mas por quê? A resposta tem a ver com a impiedade da atenção canalizada, que, além de promover o aspecto agora focal da situação, também suprime todos os aspectos concorrentes, mesmo os importantíssimos. Ou seja, o valor o valor da sensatez some assim que um canal único é aberto. Então, cadê a palavra certa que eu tinha visto? Enfim, a decisão ela é feita insensatamente pela maioria das pessoas, porque ali não porque elas são insensatas ou inconsequentes, mas porque no momento o foco delas estava no canal único que tinha sido aberto assim que iniciaram a persuasão, assim que iniciou o encontro ali, o diálogo. O momento da decisão vem muito antes de decidir. Então, é esse o ponto do livro. O momento da decisão começa muito antes de se oferecer o produto. Então, se você oferecer da maneira correta, a venda vai ser efetuada. Claro que não é 100% de certeza, mas os números são bem mais altos se você fizer da maneira certa. Por exemplo, o Bolkan e o Anderson, que conseguiram 75%, enquanto o restante conseguia 33% da aprovação. Agora mais um título. O preço da atenção focada. Na língua inglesa, para dizer prestar atenção, usamos o pay attention, literalmente, pagar atenção, o que significa que o processo tem um preço. Pesquisas sobre a função cognitiva nos mostram quanto é cobrado. Quando se presta atenção em algo, o preço é a atenção que deixamos de prestar em outra coisa. De fato, como a mente humana parece capaz de manter uma só coisa na atenção, consciente por vez, o ônus é a perda momentânea de atenção, concentrada em todo o resto. Ônus seria pagamento? Não conheço essa palavra, vamos procurar. Ônus. Significado. Aquilo que implica uma sobrecarga, carga-peso, aquilo que é ou se tornou incumbência ou compromisso de alguém. Dever, encargo e obrigação. Tá, então é de fato atenção. Ônus assim, rapaziada. Enfim. Você já observou como é difícil fazer de verdade duas coisas ao mesmo tempo? Sei, por exemplo, que se começo a procurar atentamente a saída de uma rodovia, enquanto ouço um CD no carro, deixo de ouvir a música. Se estou ouvindo atentamente a música, com frequência perco a saída. Nesse sentido, o aparelho de CD do meu carro está estruturado para funcionar como o meu cérebro, permitindo que eu ouça uma faixa de música de cada vez. Interessante. E com razão, pois seria loucura tocar mais de uma faixa simultânea. Eu só ouviria ruído. O mesmo ocorre com a cognição humana. Embora haja sempre várias faixas de informações disponíveis, conscientemente selecionamos apenas aquela que queremos registrar em dado momento. Qualquer outro esquema nos deixaria sobrecarregados e incapazes de reagir a certos aspectos das diferentes percepções.
O máximo que podemos fazer para lidar com vários canais de informação é alterná-los, abrindo e fechando a porta da atenção para um de cada vez. Essa habilidade permite a multitarefa, Essa habilidade permite a multitarefa, a capacidade de se concentrar em várias atividades no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, atender o telefone enquanto se lê uma mensagem de e-mail, embora possa parecer que estamos nos concentrando em mais de uma coisa ao mesmo tempo, trata-se de uma ilusão. Estamos apenas alternando rapidamente o nosso foco. De fato. Cara, muito interessante. Não sei se ficou óbvio pra todo mundo, mas você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, mesmo que acredite que possa. É uma ilusão. Você só vai estar alterando o foco rapidamente em uma coisa e outra. Por exemplo, olha o celular, olha a tela, olha o celular, olha a tela, olha o celular, olha a tela, olha o livro, olha a tela. Eu não consigo ler ao mesmo tempo que eu olho para a tela. Então o foco sempre vai estar em apenas uma coisa. Entretanto, assim como prestar atenção tem seu preço, existe um custo para alterná-la. Por cerca de meio segundo durante uma mudança de foco, experimentamos um ponto morto mental, chamado de piscada atencional, quando não conseguimos registrar conscientemente a informação recém-apresentada. Por essa razão, fico aborrecido quando interajo com um indivíduo que está tentando fazer outra coisa ao mesmo tempo. Você já conversou ao telefone com alguém e percebeu que a pessoa estava envolvida em outra tarefa? Sim, cabeção, muito interessante. Viu? Eu tive que parar de ler para ler a mensagem. Cadê? Você já conversou ao telefone com alguém e percebeu que a pessoa estava envolvida em outra tarefa? Talvez porque ouvisse o ruído de páginas de jornal sendo viradas ou de teclas de computador sendo digitadas. Detesto isso. Mostra que o meu interlocutor está disposto a perder a parte da informação que estou fornecendo para obter alguma outra informação. Sempre dá a impressão de uma forma de menosprezo. Passa a mensagem de que minha informação é considerada relativamente pouco importante. Tá, o cara é carente, mas ele não está errado neste ponto. De fato, não dá pra prestar atenção em duas coisas e a conversa não tá tão interessante, então desliga o telefone. Mas não sou a única pessoa a quem tal atitude passa uma mensagem. Ela informa o mesmo ao meu interlocutor, porque as pessoas acreditam com razão que aquilo porque optam prestar atenção ou ignorar reflete o que valorizam no momento. Eis o fato para o processo de influência. O que pudermos fazer para concentrar as pessoas em algo, uma ideia, um indivíduo, um objeto, torna aquilo mais importante para elas do que antes. Ou seja, se você quer ganhar a atenção de alguém, você vai ter que focar a atenção total nessa pessoa. Se você quer ganhar a atenção da pessoa, você vai ter que ter o mesmo ou mais foco que ela no que você está fazendo. Então, tanto você quanto a pessoa vai estar focada no que você está fazendo. Então, faz direito. Vende direito, filho da puta. Vejamos, por exemplo, um dispositivo usado pelo renomado psicoterapeuta Milton Erickson ao lidar com pacientes que, no decorrer do tratamento, não estavam dispostos a levar em conta um ponto que Erickson considerava crucial ao seu progresso. Talvez a incapacidade de escolher seja uma forma de escolha pessoal. Em vez de aumentar a resistência, elevando sua voz ou defender esse ponto, ele reconheceu a sabedoria de fazer o contrário. Fiel à sua reputação de exímio criador de momento, o Dr. Erickson esperou que o caminhão começasse a subir o morro diante da janela de seu consultório. Ao fazer com que a reintrodução daquela informação crucial coincidisse com o auge do ruído, diminuiu o tom de voz para ouvirem
o que Erickson estava dizendo. Os pacientes tinham que se inclinar à frente em direção à informação, um sinal corporificado de atenção focada e interesse intenso. Ao ser indagado sobre a tática de Erickson, que era famoso por orquestrar os elementos não verbais da terapia eficaz, atribuía seu sucesso à postura inclinada que os pacientes adotavam ao tentar ouvir sua voz. A informação cuja importância ele queria que entendesse. Então, o velho, o doutor, ele esperava o ambiente que ele estava estar no pico de ruído para que todo o foco, ao invés de ser dispersado, no momento que ele abaixasse a voz, as pessoas tinham que inclinar, chegar perto, deixar o ouvido pronto ali para ouvir o cara. Então ele ganhava ainda mais atenção. Então existem vários meios de você ganhar atenção, independente do local que você estiver, independente de que pareça tá caminhando na direção contrária, como o Dr. Erickson, que quanto mais ruído, mais atenção ele ganhava, mesmo parecendo o contrário de que quanto mais ruído, menos atenção. Então é só saber lidar com o momento. Criadores de momento. Por mais instrutivo que possa ser, não precisamos depender deste episódio específico para termos provas de que as pessoas costumam se mover na direção das coisas às quais dão importância. Exemplo disso é o girassol. O girassol precisa do sol mais do que as outras plantas, mais do que o padrão, para ele crescer, tanto que é uma planta que tem 1,20 m, 1,40 m de altura, é uma planta muito alta. E é uma planta que ela sempre está girando em torno do sol, acompanhando o foco de luz, porque é onde a atenção dele tem que estar. Então, onde eu parei? Sobre as pessoas estarem sempre indo em direção às coisas que importam. Já que muitas pesquisas mostram que reduzir a distância em relação ao objetivo faz com que esse pareça mais valioso. Nem precisamos procurar muito para ver como essa tendência automática pode afetar o processo da influência. Em um estudo, compradores potenciais que simplesmente se viam indo em direção de um recipiente de guloseimas, ao invés de se afastarem dele, passaram a gostar mais dos doces e estiveram dispostos a pagar até 4 vezes mais para obtê-los. Vou ler de novo, hein? Que eu me perdi na leitura. Nem precisamos procurar muito para ver como essa tendência automática pode afetar o processo da influência. Em um estudo, compradores potenciais que simplesmente se viam indo na direção de um recipiente com guloseimas, ao invés de se afastarem dele, passaram a gostar mais dos doces e estiveram dispostos a pagar até 4 vezes mais para obtê-los. Então, os compradores passavam perto de um pote de guloseimas, talvez amostras grátis, por exemplo, as balinhas que ficam nas lojas de doce no balcão. E ali, ela teve uma amostra grátis, pegou a guloseima, chupou, comeu. E ali despertou um interesse maior e ela pagou 4 vezes mais caro na balinha que ela provou, porque ela estava mais perto do objetivo. Ela já sabia como era, que era bom, e ela estava ali, do lado do bagulho. Ela já tinha provado, então pagaria mais caro se fosse preciso para provar mais. Além de fazerem com que os outros se orientem em direção à mensagem e produtos, existem numerosos outros meios de os comunicadores fazerem com que o público atribua atenção especial e, portanto, importância especial a uma ideia ou item. Como veremos a seguir, as implicações para o ato da persuasão são consideráveis. Capítulo 2. A gente já estava no capítulo 2, eu acho que eu tô no módulo 3. É verdade, módulo 3, eu estava no módulo 2. Módulo 3 do capítulo 2. A importância da atenção é a importância. Por um motivo... Peraí, deixa eu ver o horário. Meia hora.
Por um motivo não relacionado ao assunto, tive a sorte de estar em Londres para testemunhar uma série de festividades extraordinárias, comemorando o 50º aniversário da ascensão de Elizabeth II ao trono da Inglaterra. Embora a rainha tenha viajado durante meses pelas nações da Commonwealth que ofereciam eventos do Jubileu de Ouro em seu nome, as celebrações tiveram seu auge em 4 de junho de 2002, como um programa na Avenida The Mall, em Londres, que atraiu mais de 1 milhão de simpatizantes. Talvez seja The Mall, hein? Eu não sei ler ruas de Londres. Que atraiu mais de 1 milhão de simpatizantes de toda a Grã-Bretanha e do mundo. A adulação surpreendeu a imprensa nacional, que havia previsto que o jubileu seria um fracasso e demonstraria a irrelevância da monarquia britânica em geral, a de Sua Alteza Real em particular nos dias atuais. Os cachorros estão latindo? Só um segundo. Acabou ocorrendo o oposto. Nos dias que se antecederam o 4 de junho, multidões afluíram à inauguração, desfiles, shows e eventos especiais homenageando a rainha, e deu a honra de sua presença. Especialmente cobiçados foram os convites para as festas menores, nas quais às vezes era possível falar pessoalmente com a monarca em uma fila de cumprimentos. Claro que a oportunidade de encontrar a Rainha Elizabeth II sob quaisquer circunstâncias seria considerado excepcional, mas a chance de encontrá-la em meio à pompa e ao cerimonial de Jubileu de Ouro dava ainda mais importância a tais ocasiões, que foram amplamente cobertas pela mídia. Um relato se destacou de todos os outros para mim. Uma jovem em uma fila de cumprimentos numa das pequenas festas viveu o horror de ouvir seu celular tocar justo quando ia falar com a rainha. Nervosa e imobilizada pelo constrangimento, enquanto o telefone continuava a soar insistentemente, fitou impotente os olhos reais que haviam se fixado em sua bolsa. Por fim, Elizabeth se inclinou à frente e aconselhou: "É melhor atender, querida. Pode ser alguém importante." O que é realmente importante? O que era realmente importante ali? O que ganhou a atenção da rainha Elizabeth, tanto da rainha quanto da pessoa que ia cumprimentar ela? Ou a rainha no Jubileu de Ouro? O mais importante no momento, que chamou a atenção de todo mundo, era a ligação. Então ela, no mínimo, deveria ter tirado o celular da bolsa, desligado a ligação ou atendido e falado. Como ela queria falar com a Elizabeth, ela poderia ter desligado, mas a atenção ainda assim era do celular. Cara, infelizmente a live vai acabar aqui hoje. A gente parou na página 26. Amanhã eu volto repetindo ela inteira. Infelizmente, tenho muitos cachorros, a rua tá uma bagunça. Tem muitos cachorros na rua toda. Opa. Tem muitos cachorros na rua toda. Não tá no meu controle, infelizmente. Então, eu retorno amanhã. Peço perdão a todos. Mas foi quase uma live completa, faltou pouco. Deu 40 minutos de live. E deu pra ler bastante. Foram quase 10 páginas. Então vamos lá. Amanhã a gente continua. Essa também vai estar no YouTube. Por hoje é só, mano. Perdão de novo. Até a próxima.